Salve amigos, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal do Monteiro. Hoje eu começo o especial Menino do Pijama Listrado, leitura obrigatória para a prova da UERJ, na redação. E você precisa ler o livro e pensar os episódios do livro e contextualizar com a história, o período do nazismo. Então acompanhe a nossa série que nós vamos fazer essa relação entre história-ficção e a história real. E você é o meu convidado. Seja bem-vindo. O primeiro capítulo do livro, ele começa com o Bruno, que é o nosso personagem principal, o protagonista da história, chegando a casa e descobrindo alguma coisa diferente. Ele vê a empregada Maria mexendo nas suas roupas e ele não entende e vai atrás da mãe para saber o que está acontecendo. Então, nesse primeiro capítulo, basicamente, nós vamos entender o Bruno descobrindo que ele vai mudar de casa. Ele, na cabeça dele, ele só está mudando de casa. Na verdade, ele vai mudar de país. Ele sairá da Alemanha, vai sair da capital Berlim e vai parar em Auschwitz, Polônia. Ele não tem essa noção, ele não tem essa consciência. Mas ele vai querer discutir com a mãe por que ele vai ter que sair da casa que ele tanto gosta, por que ele vai ter que abandonar as amizades, por que ele vai ter que sair da casa, o que ele fez de errado para aquilo ali. E veja bem, a mãe, ela, apesar de não concordar ou não querer essa mudança, como nós vamos descobrir posteriormente, ela, como a mãe, aquela que atende aos interesses e às vontades do marido, ela vai convencer o filho sobre a necessidade de mudança e por que a família toda precisa ir. E veja bem, a família vai ter que acompanhar o marido, o pai, porque é aquela coisa, a ideia da família, né? O líder, o comandante, ele precisa levar a família. E tem aquela coisa, como é que eu vou comandar a tropa se eu não tenho uma autoridade sobre a família? Isso aí fica aparecendo no texto e não fica muito claro. E por isso o Bruno volta para o quarto e está lá Maria arrumando as suas coisas e ele está insatisfeito. Ele está insatisfeito porque ele não entende os motivos da mudança, ele não aceita aquilo que a mãe coloca para ele no primeiro momento e ele pensa, caramba, como é que vai ser agora? E a escola? E como é que ficam meus amigos? Como é que fica o Daniel, o Martin? Como ficam eles? Como é que fica minha avó e meu avô? Pessoas que são referências para ele na sua infância. Então, esse primeiro capítulo nós temos assim, nós somos apresentados a esse contexto de mudança, esse contexto de que ele vai ter que começar a descobrir o novo, e isso é um preparativo para o segundo capítulo do livro, que vem agora. No segundo capítulo, ele começa justamente na casa nova. Ele chegou à casa nova, entrou na casa e, claro, na primeira impressão, a casa é menor do que a original. A casa que ele vai morar agora é chamada de Haja Vista. Haja Vista, na verdade, é o nome que o autor do livro utiliza para poder falar de Auschwitz. E Haja Vista é uma casa que não tem nada ao redor. Você tem o quê? Um jardim na casa, soldados para tudo quanto é lado, e eles têm que ficar ali justamente o quê? Eles estão basicamente trabalhando, estão ali observando que não existem casas, não existem vilas, não existe colégio, não existem pessoas, e isso incomoda demais o Bruno. A casa, ela é uma realidade que não atende à curiosidade, não atende aos desejos do Bruno. E ele vai ficar justamente confrontando e questionando o ambiente, porque ele é totalmente o quê? Totalmente desagradável, muito chato. E isso daí é uma questão que ele vai levantar na discussão do texto, que relacionando casa antiga, casa nova, o garoto vai ter que lidar com essas diferenças. E uma criança lidar com isso é muito difícil. E aí ele vai observar que a única coisa que ele tem de vida diferente, crianças, é uma fazenda onde pessoas vivem todas com o mesmo tipo de roupa, todos andam com a mesma roupa. E como eles andam com a mesma roupa, essas pessoas, elas acabam ali tendo uma aparência não muito boa, uma aparência suja, uma aparência de pessoas que não estão muito felizes. Bem, ele entende que é uma fazenda, que essas pessoas são trabalhadoras da fazenda. E é aí que vem a grande questão que vai levar ao capítulo 3. O terceiro capítulo que nós temos é a irmã Gretel.
A irmã Gretel é chamada de caso perdido. Caso perdido porque, segundo o meu amigo Bruno, ou meu amigo, olha só a intimidade, o Bruno ele vai olhar para a irmã e a irmã sempre se reúne com as outras meninas em Berlim e ficava implicando com ele. E ele, no caso, vê essa questão da implicância um motivo para não gostar da presença dela e ficar até mesmo fugindo do contato, já que a irmã o considera criança, inocente, burro, chama de tudo quanto é adjetivo que procura depreciar o Bruno. Isso, é claro, afasta a convivência dos dois. E é muito importante que eles conversam sobre essas frustrações. É muito importante essa questão da relação de irmãos, né? A gente parar para pensar, de repente a UERJ vai colocar um tema na redação sobre as relações dos irmãos? Provavelmente não. Mas é interessante a gente perceber como que essa relação ela é construída, como que ela vai se dar no texto. A Gretel está numa fase que ela tem que ser os 12 anos. Ela está saindo daquela fase ainda da infância que ela brinca com bonecas. O quarto dela é cheio de bonecas. O universo dela é marcado pelas bonecas. E isso daí, claro, irrita o Bruno. Irrita porque o Bruno é um garoto que ela perde mais tempo com as bonecas do que brincando com ele, do que conversando com ele. Então, não há uma relação afetiva entre eles. E a gente vai perceber que essa relação afetiva também não existe entre o pai, a mãe, em relação aos filhos. Então, assim, a coisa acaba se estruturando pela falta de afetividade. E é uma coisa muito interessante a gente perceber que isso faz parte de toda uma educação tradicional que é imposta, que é colocada dentro do livro, e que a gente pode falar sobre as relações familiares nesse capítulo. Como são construídas as relações da família. E aí, o Bruno menciona que existem outras crianças ali naquele lugar. Lembrando, a Casa Nova, haja vista, ela não tem nada ao redor. Aquela vida que ele compara com Berlim, não há nada, mas ele cita que há crianças numa fazenda próximas. Elas são sujas, elas não têm uma aparência muito agradável e parecem ser tristes. Ele usa isso para poder justamente colocar para a Gretel que ele, no quarto dele, ele descobriu algo que ela não sabia. E ela, desconfiando, vai até o quarto dele. E aí é o gancho para o quarto capítulo, em que nós vamos descobrir o que eles viram através da janela. Isso aí é o nosso próximo episódio. O quarto capítulo começa com a Gretel entrando no quarto do nosso amigo Bruno e ela vai olhar pela janela. E ela vai ter a visão que o Bruno tinha. A realidade daquela fazenda, onde você não sabe exatamente, já que eles não sabem em que lugar eles estão, a Gretel sugere que eles estão no interior, por isso aquelas pessoas estão trabalhando na terra, aquelas pessoas estão sujas de terra, e por isso que aquelas pessoas elas estão ali inseridas naquele contexto. Mas o Bruno faz perguntas. Por que elas estão de pijamas listrados? Por que aquele pijama? Por que todas vestem a mesma cor? Por que há soldados? E aí ele vai presenciando situações em que são verdadeiras humilhações impostas pelos soldados àquelas pessoas que ali estão. E aí a Gretel tenta, de certa forma, responder, tenta de alguma forma mostrar que ela sabe o que está acontecendo, mas no fundo ela não fala e ela não entende bem o que é aquilo que é visto. E essa curiosidade, ela acaba se afastando, né? Voltando para o quarto para brincar com as bonecas, e aquela velha história. Aí voltamos ao escapismo. Qual o escapismo? Eu estou dentro da casa, minha casa é isolada do mundo, a minha casa é perfeita, mas a minha casa não está vendo os horrores que acontecem no mundo exterior. Eu, da minha janela, estou vendo o mundo exterior, mas aquele mundo exterior é um mundo que não me agrada. E por não ser um mundo que me agrada, eu vou fugir. Então aí nós temos essa questão, né? A gente pode pensar que em vez de olhar para a realidade, hoje as pessoas olham para a janela da internet. E as pessoas querem ver o mundo pela internet. E o mundo que a internet mostra para a gente, nem sempre é o mundo, ou melhor, o mundo que mostra para a gente, existe um algoritmo que vai falar o seguinte, ó, eu já descobri o que você gosta de ver, então eu vou mostrar somente aquilo que você vai ficar aqui passando seu tempo, se divertindo, se alienando da realidade. E mais, eu vou construir narrativas que são diferentes da narrativa real. Então a pessoa pode estar na realidade, tirando o objeto à sua frente, mas a narrativa vai dizer que ninguém tirou nada à sua frente. E você passa a duvidar do que você vê e passa a acreditar mais daquilo que te mostram dentro da propaganda, dentro
do mundo da tela de vidro. Então a personagem Gretel, para não pensar e para não ficar tendo que responder o irmão, ela prefere fazer o quê? Escapar, fugir. Não para o celular, mas ela vai fugir para onde? Para dentro do quarto, para o mundo das bonecas, para aquele universo, e vai ficar ali, vivendo a sua realidade paralela e se desligando do mundo real. Então o quarto capítulo tem isso. Eu acho que tem essa discussão bem interessante que dá para a gente chegar e falar de realidade, alienação, mundo real, mundo virtual. Dá para fazer uma ponte com a realidade bem interessante e sair em temas que a UERJ pode explorar no tema da redação. O quinto capítulo é um capítulo muito interessante. Por quê? O título dele é Proibido entrar em todos os momentos sem exceção. Isso aí, essa proibição de entrar em todos os momentos sem exceção, refere-se ao escritório onde o pai do Bruno trabalhava, o comandante. E ali é muito importante que a gente entenda o seguinte, o capítulo que ele lembra a visita do Fúria. Já conto quem é. O Fúria à casa dele. E foi a visita do Fúria que determinou que o pai deveria sair da casa de Berlim e ir para a Haja Vista. E o Bruno, que não tinha visto o pai desde a mudança, ele vai ter justamente o quê? Ele vai poder encontrar, finalmente vai poder ver o pai, mas só que antes ele presencia uma conversa do pai com outros comandantes. E ali, naquela conversa, fica uma coisa, deixa ali subentendido, pressuposto, essa questão do sentimento, né, do que era o Reich, o terceiro Reich. Essa coisa de que o povo alemão é um povo forte e que perdeu a guerra e que foi humilhado no final da Segunda Guerra, ou melhor, da Primeira Guerra, desculpa. Ele foi humilhado, teria sido humilhado porque era um povo fraco, era um povo dividido, era um povo que tinha ali, não tinha uma unidade, não tinha uma coisa única. E por isso a gente vai entender posteriormente porque havia uma perseguição a ciganos, a testemunhas de Jeová, a negros e a outros que não eram inseridos ao chamado povo ariano. E era uma leitura um tanto distorcida do chamado darwinismo social, né? Eles pegam a teoria do evolucionismo e fazem uma leitura torta dizendo que o povo alemão verdadeiro é o povo ariano. Quem não for ariano tem que morrer, porque isso enfraquece o país, isso torna o país fraco. Então é muito importante você colocar a ideia de que toda a ação de perseguição, prisão, morte, extermínio, era legitimada pela ideia de que a Alemanha voltaria a ser um país forte, uma nação forte, e que iria levar, no caso aí, esse projeto, espalhar por vários lugares da Europa, por vários países da Europa. Daí a invasão à Polônia. Mas vamos lá. Esse discurso que ele assiste vai fazer com que, quando os comandantes saem, o Bruno tenha a oportunidade de conversar com o pai. E o pai, no início paternal, todo falando que ia conversar com eles, que ia ver se tinha dado tudo certo ali, ele vai ao escritório. O pai, sentado atrás da mesa, o filho sentado no sofá, ele pergunta, né, se ele ajudou a mãe, ajudou a fechar a casa, fez tudo direitinho. E aí ele pergunta, e aí, tá gostando de morar aqui? E o Bruno vai ser sincero, não, eu tô odiando, isso aqui é horrível, morar aqui é horroroso. E o pai, ele vai procurar convencer, conversar, mas no final o que acaba predominando é o sentimento de autoridade do pai. E o Bruno, apesar de toda a insatisfação, apesar de todo o sentimento ruim, ele ainda pergunta sobre as pessoas que estão naquela fazenda ali. E o pai vai dizer, ó, não se preocupa porque elas nem pessoas são. E aí essa coisa, né? Quem está ali é algo que você não precisa se preocupar, não são pessoas. Não são pessoas como nós. Não são pessoas que mereçam ter esse conforto que a gente tem aqui. Então, cuida da sua vida, toma conta das suas questões. Isso não deve te preocupar. E ele vai falar isso para o Bruno, e o Bruno, apesar de querer perguntar mais, saber mais, ele acaba saindo. E aí nós temos uma cena, que é uma cena muito interessante, que é uma cena que eu queria até ler para vocês, porque é a cena que fecha o quinto capítulo. Está bem, papai, disse Bruno, insatisfeito com a resposta. Ele abriu a porta e o pai chamou de volta por mais um instante. Levantando-se e erguendo com uma sobrancelha como se o menino tivesse esquecido alguma coisa.
Bruno lembrou-se assim que o pai fez o sinal e disse a frase e o imitou com exatidão. Ele juntou os pés e ergueu o braço direito no ar antes de bater um calcanhar no outro e dizer uma voz tão profunda e clara quanto possível, tão parecida com a do pai quanto ele conseguia fazer. As palavras que dizia sempre que saía da presença de um soldado. Heil Hitler, disse o que Bruno presumia ser uma forma de dizer: bem, até logo, uma boa tarde. Aqui eu fecho o primeiro episódio do nosso trabalho sobre o menino do pijama listrado. Mais do que contar a história do livro, é pensar como que os fatos do livro podem ajudá-lo a pensar a redação. Veja, o culto a Hitler, o culto ao nazismo, é um culto que começava dentro das casas, das escolas, dos lugares públicos. E também nos lugares públicos. Foi uma coisa construída, não foi uma coisa largada do acaso. É uma coisa que foi feita com o tempo. E é aí que está, né? A gente faz uma coisa aqui, uma coisa colar, e quando a gente denuncia, quando a gente aponta, estão fazendo determinada prática, estão fazendo determinado ato, assim como muita gente falou, o trabalho liberta, não sei em que um momento aqui recente, botaram o trabalho liberta, essa é uma frase que estava na porta de Auschwitz. Então a pessoa que usa o trabalho liberta, ele não está usando uma frase inocente, ele está usando uma frase que foi utilizada no contexto histórico e que marcou, de certa forma, uma desumanidade. Então, são nesses momentos que nós precisamos estar atentos e fortes, para que nós entendamos que a doutrinação, ela faz com que o jovem, a criança, a sociedade, ela aceite determinadas ideias, determinadas posturas e acabe legitimando ações que não são nem um pouco dignas para a sociedade. No próximo episódio, eu comento o capítulo 6 e vamos avançar um pouco mais na obra O Menino do Pijama Listrado. Acompanhe com a gente esse trabalho, que é uma parceria com a RDC Online. Até lá!